Bom dia, povo de Deus abençoado. Quero deixar uma palavra da Bíblia que fica aqui em João 10, E o versos 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas, mas o mercenário não é pastor de ninguém, de quem não são as ovelhas. Vira o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e estas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tomá-la, para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tomá-la. Esse mandamento recebi do meu Pai. Então, irmãos, palavra poderosa, Ele mesmo, Jesus, disse assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O Senhor deu a vida dele por nós. Nós somos ovelhas de Cristo. E Ele conhece a nossa voz e nós conhecemos a voz dele, E Ele, assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Então, assim como Ele conhece o Pai conhece Ele, e Ele deu a vida pelas ovelhas. E nós somos essas ovelhas que o Jesus, nosso Salvador, morreu, naquela cruz tão barbaramente, derramando o seu sangue precioso, sendo chicoteado, esbofeteado, caluniado, receber coroa de espinhos, mentiram, caluniaram, maltrataram, mas mesmo assim Ele deu a vida por nós. Mesmo assim Ele não retrocedeu por aquilo que Ele tinha que fazer. Mesmo sem máculas, mesmo sem pecado, se fez pecado por nós, E isso o nosso Deus Jeová, o seu Pai amado Deus Jeová, nosso Pai querido, nosso Criador Supremo, assim fez isso, Entregou por nós o seu Filho, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, E Ele diz aqui, por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tomá-la, para tornar a tomá-la. Então Ele deu a sua vida para tomá-la de volta, E tomou a sua vida. E ninguém me tira, mas eu de mim mesmo dou. Ninguém tirou a vida de Jesus. Ele mesmo deu por você, por mim, pelo pecado da humanidade, pela humanidade, para nos salvar, E Ele mesmo diz: eu tenho poder para a dar e poder para tomá-la. Esse mandamento recebi do meu Pai, de meu Pai. Então o nosso Deus deu esse mandamento para Ele.
Você dá a sua vida, mas você também toma de volta. E Ele deu a sua vida por nós. Ele deu a sua vida pelo pecado da humanidade, pois Deus Jeová não quer que nenhum homem se perca, mas que todos se salvem. E Ele deu a sua vida por nós. Você daria seu filho para morrer no madeiro por nós, pelo pecado da humanidade? Tenho certeza que não. Mas o nosso Deus deu o seu Filho amado, o seu Filho unigênito. Veja como o nosso Deus amou você, de tal maneira que deu o seu Filho para morrer no madeiro, para te dar salvação. E o nosso Jesus, Ele entregou a sua vida por nós. Deu a sua vida para tomá-la de volta, pois Ele deu e tem o poder de tomá-la, e tomou, ressuscitou ao terceiro dia, pelo nosso pecado, pela nossa falha, pela nossa transgressão, morreu sem mácula. Jesus não pecou, nem um minuto sequer, nada. Você não encontra Jesus pecando, mas nós pecamos. Nós pecamos, nós merecíamos tudo que Ele passou por nós. Nós merecíamos tudo, mas Ele assim o fez, deu a sua vida. E nós somos ovelhas dele, comprada por um sangue precioso derramado naquela cruz, para nos dar salvação. Então, meu irmão, minha irmã, você que não conhece a Jesus, entregue-se a Ele como o único e suficiente Salvador de sua vida. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, volte. Você que está desviado dos caminhos do Senhor, volte. Você sabe que só tem esse caminho para você. Você sabe que você morrer da forma que você está, você sabe que você vai para o inferno. Então não escolha ir para o inferno, volte para os caminhos do Senhor. Escolha uma morada celestial que Deus está preparando para você. Que o Espírito Santo tem te chamado todos os dias. Ele tem te chamado, não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, o próprio Jesus diz. Então é pelo Espírito Santo que te chama todos os dias. Esse desejo, esse vazio que você tem no seu coração de servir a Jesus, é o Espírito Santo que tem te chamado. Então entregue sua vida, pois Ele, o bom pastor, entrega a vida pelas suas ovelhas. O nosso bom pastor, Jesus, entregou a sua vida por nós, para que nós não sejamos arrebatados pelo diabo, para que nós não morremos sem Ele, mas que nós entendamos a sua voz, ouvimos a sua voz, e o bom pastor conhece as suas ovelhas, e as ovelhas conhecem a voz do seu pastor, do nosso Jesus. Então a voz dele está te chamando todos os dias, Ele tem te chamado. Então não deixe para depois, meu irmão, minha irmã, você que está precisando de Jesus. Você está precisando de Jesus, entenda. O mundo tem passado por transformações. Jesus está voltando e Ele está te chamando para te dar uma vida nova, para te dar morada nas mansões celestiais, para te dar salvação, para abrir portas que ninguém feche e as portas que Ele fechar, que ninguém abre. Tá bom? Deus te abençoe, te dê uma semana de paz, de luz, de brilho de Deus na presença do Senhor. Ele está te chamando para te dar uma nova vida, para mudar a sua história, para preencher esse vazio que tem dentro de você, que é a falta de Deus, que é a falta de Jesus. O mundo, tereis aflições, mas tem bom ânimo. Ele não está dizendo que você não vai ter aflições no mundo. No mundo você vai ter aflições, mas Ele está com você. Ele é o seu bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E Ele deu a vida por você naquela cruz. Morreu tão barbaramente para te dar salvação e vida. Então não deixe para depois, meu irmão, minha irmã. Volte. Você que está afastado, volte, pois Jesus está voltando e Ele quer te chamar. Ele está te chamando. Ele deu a vida por você, tomou de volta. Ressuscitou ao terceiro dia, está na glória de papai, e um dia Ele vai voltar para esse mundo com poder e grande glória para te dar salvação, tá bom? Jesus te ama, eu também. Que Deus te dê uma semana abençoada, de luz, de paz, que Ele abra portas que estejam trancadas, que Ele ressuscite dos mortos, que Ele ressuscite seus sonhos para te dar salvação, tá bom? Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. E Ele está te chamando de braços abertos para te dar uma nova vida, para te dar vitória e salvação, tá bom? Jesus é joia, o resto é tudo bijuteria, irmão, e Ele tem te chamado. Você é testemunha disso, que Ele tem te chamado todos os dias, nos celulares, no YouTube, nas ruas da cidade, tem gente pregando, falando do amor de Jesus para você. Então não deixe para depois. Entregue-se a Ele como o único e suficiente Salvador de sua vida, tá bom? Jesus te ama e eu também. Deus te abençoe e te dê uma semana vitoriosa, de paz, de brilho de Deus na presença do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Uai, seu app de vídeos curtos.